Bom dia, alunos. Hoje nós vamos falar sobre a herança do sexo, uma doença chamada hanseníase. E nós vamos fazer essa aula, que seria do segundo bimestre do terceiro ano do ensino médio. Então, para começar, a gente vai falar sobre o que é hanseníase. Hanseníase, ela é uma doença conhecida desde antigamente, ela era conhecida como lepra. É uma doença infecciosa e contagiosa, caracterizada com sintomas como manchas na pele, sensação de formigamento, fadigas, fisgadas, dormência nas extremidades, além de sérias incapacidades físicas. Também conhecida como bacilo de Hansen, trata-se de uma doença causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium leprae, que costuma evoluir lentamente e pode levar até 20 anos que os primeiros sintomas apareçam no corpo. Então, a hanseníase não é hereditária e sua evolução depende de características do sistema imunológico da pessoa que foi infectada. Atualmente, em todo o mundo, o tratamento para a hanseníase é oferecido gratuitamente. Os países com maior detecção dos casos são menos desenvolvidos ou com superpopulação. Aqui no Brasil, a hanseníase é o segundo país no mundo em casos como hanseníase, né? De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019 foram contabilizados 23.612 casos da doença no Brasil. Os dados foram revelados no último boletim epidemiológico de hanseníase de 2020. Atualmente, o enfrentamento da hanseníase é uma das prioridades para o Ministério da Saúde, ao lado de outras doenças. Para isso, o SUS oferece tratamento para doenças e o sistema de saúde também atua com ações de detecção precoce dos casos e exame de contatos, com o intuito de prevenir as incapacidades físicas e favorecer a quebra da cadeia de transmissão. A hanseníase tem cura? A hanseníase tem cura. Para isso, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais fácil é o tratamento e solução da doença. Atualmente, em todo o mundo, o tratamento para a hanseníase é oferecido gratuitamente. Os países com maior detecção de casos são os menos desenvolvidos ou com superpopulações. E, assim, os sintomas da hanseníase têm como sintomas as manchas mais claras, vermelhas ou mais escuras, que são pouco visíveis e com limites imprecisos. A doença ainda provoca alterações da sensibilidade no local, associada à perda de pelos e ausência de transpiração. Quando o nervo de uma área é afetado, surge dormência, perda do tônus muscular e retratações dos dedos, com desenvolvimento de incapacidade física. Nas fases agudas, elas podem aparecer caroços, que seriam nódulos, né? Inchaços, que seriam aqueles edemas, nas partes mais frias do corpo, como as orelhas, as mãos, os cotovelos e os pés. Os sintomas da hanseníase incluem sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades, manchas brancas ou avermelhadas na pele, perca de sensibilidade ao calor, frio, dor e tato, áreas da pele aparentemente normais que têm alterações da sensibilidade da secreção de suor, nódulos e placas em qualquer local do corpo. E os sintomas da hanseníase avançada? Quando a hanseníase está na fase avançada, os sintomas dela são diminuição da força muscular, dificuldade para segurar objetos, paralisia das mãos e dos pés, encurtamento dos dedos devido à lesão dos nervos que controlam os músculos, úlceras crônicas na sola dos pés, cegueira, perda de sobrancelhas, edema do nariz e orelhas, que são, assim, geralmente inchaços.
Porém, vale destacar que cerca de 90% da população tem defesa contra a hanseníase. O período de incubação, o tempo entre a aquisição da doença e dos sintomas, varia 6 meses até 5 anos. E normalmente a hanseníase ela é adquirida na infância. Porém, como a doença demora assim para se manifestar, apenas adultos manifestam sintomas da doença. A maneira como os sintomas assim eles vêm se manifestar, ele varia de acordo com a genética da pessoa. Quais são as causas? A hanseníase é uma doença causada pela bactéria, como eu já falei. Trata-se de uma doença conhecida há mais de 400 anos e que no passado, ela tinha o nome de lepra. E a sua primeira identificação na comunidade científica aconteceu em 1873 pelo cientista Amaury Hansen. Por isso que tem esse nome de hanseníase, por causa dele. A hanseníase, ela é contagiosa. A hanseníase é uma doença contagiosa e tem o ser humano como principal reservatório natural da bactéria causada da patologia. Porém, pode ser encontrada em esquilos, macacos e principalmente nos tatus. A transmissão da hanseníase. A transmissão acontece por via respiratória quando existe uma conveniência muito próxima e prolongada com indivíduos que apresentem o tipo multibacilar de doença. Isso porque os indivíduos com a forma multibacilar apresentam grande quantidade de bacilos na secreção nasal, facilitando a transmissão por gotículas de saliva ou secreções do nariz. Quais são os tipos de hanseníase? A hanseníase pode ser classificada em paucibacilar, com poucos ou nenhum bacilo nos exames, ou multibacilar, com muitos bacilos. A forma multibacilar não tratada possui alto potencial de transmissão. Então, essa paucibacilar, o estágio inicial dela é com um número de até 5 manchas no corpo, de contornos assim mal definidos e sem comprometimento neural. A outra hanseníase é a multibacilar, ela apresenta manchas e placas acima de 5 lesões, com bordos às vezes bem ou um pouco definidos, com comprometimento de 2 ou mais nervos e ocorrência de quadros reacionais com maior frequência. Os fatores de risco. A hanseníase pode atingir pessoas de todas as idades, contudo, a incidência é maior em homens. Além de atingir homens, os principais fatores de risco da hanseníase são hábitos de higiene precário, particularmente quanto à lavagem nas mãos, contato com indivíduos sem tratamento e que apresentem a forma multibacilar da doença. O diagnóstico é feito inicialmente com clínico e epidemiológico, ou seja, realizado por meio de exames dermatológicos e neurológicos para identificar lesões ou áreas da pele com alterações de sensibilidade ou comprometimento de nervos periféricos com alterações sensitivas ou motoras ou autonômicas. Os exames são exames baciloscópicos de esfregaço cutâneo, biópsia cutânea, pesquisa do DNA da bactéria em fragmentos de tecidos, pesquisa de anticorpos no sangue e a consulta médica pode ser dermatologista, infectologista ou clínico geral. E o tratamento é gratuito, como a gente já falou lá no começo. E tem medicamentos também para a hanseníase. Então, assim, são rifampicina, dapsona e clorofazimina. Esses são os medicamentos usados. E também a gente tem a prevenção, né? Que a prevenção da hanseníase baseia-se em medidas básicas de higiene, principalmente a lavagem de mão e a aplicação da vacina BCG em todas as pessoas que compartilham o mesmo domicílio ou portador da doença. E, no mais, eu vou mostrar agora para vocês
as fotos que seriam, né, da hanseníase, para vocês terem uma noção. As fotos que seriam, né, da hanseníase, para vocês terem uma noção. Essa daqui é bem mais forte, né? Então, como vocês estão vendo, são várias formas da hanseníase aparecer. Aqui nas partes mais frias, né, como ele mostrou lá para nós, que seria nas orelhas, né? Aqui a gente montou, né, as flashcards, o tema hanseníase, e aqui vieram as questões. Por exemplo, essa primeira aqui, o que é hanseníase? Então, aqui a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução prolongada que ataca a pele e seus nervos periféricos do corpo humano. Então, vamos lá. Nós temos também a questão número 2. Qual a situação do Brasil com relação à hanseníase no mundo? Então, aqui, ó, o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos registrados, com hanseníase, né? Ficando atrás somente da Índia. Questão número 3. Quais os sintomas mais comuns da hanseníase? Então, são manchas esbranquiçadas, violacéas, castanhas ou avermelhadas no corpo. A questão aqui, ó, número 4. Como se dá o contágio? É considerada a menos contagiosa das doenças, né, transmissíveis. O contágio se dá através da convivência de pessoas sadias com o doente. Questão número 5. Como é feito o tratamento da hanseníase? O tratamento é feito gratuitamente nos ambulatórios. A questão número 6. O que acontece quando o paciente abandona o tratamento? O paciente que não tratar, suspender ou abandonar o tratamento pode piorar ou recair, transmitir a doença e estar sujeito a deformidades físicas. Questão número 7. Como é feita a prevenção em hanseníase? A prevenção da hanseníase se faz através do tratamento de todos os pacientes, na descoberta de casos novos e no exame dermoneurológico de todos os contatos e aplicação de uma dose da vacina BCG nos mesmos. E a questão número 8. Qual a importância de examinar os contatos? Na maioria dos casos novos, os comunicantes são apontados como indivíduos que apresentam maior risco de adquirir a doença, pois convivem de maneira íntima e frequentemente com doentes. Aqui, ó, são alguns desenhos, né, que a gente vai ver sobre a hanseníase. O tipo das manchas, tá vendo? Como fica, né, essas lesões, essas manchas. Essa daqui, ó, no corpo. Essa daqui, como ele falou, como a gente conversou e falou, né, que fica nas áreas mais frias, nas costas, né? Essa daqui é bem mais forte, né? Então, como vocês estão vendo, são várias formas da hanseníase aparecer. Aqui nas partes mais frias, né, como ele mostrou lá para nós,
que seria nas orelhas, né? Então, pessoal, vamos ter, assim, muito cuidado, prestar bastante atenção, né? Então, como diz aqui, ó, Hanseníase, o caminho para a cura é a informação. Então, não temos que ter vergonha, né? E vamos ter que procurar. Sentiu algum sintoma, alguma coisa, é correr para o médico, né? Para poder procurar saber o que está acontecendo, tá? Então, aqui, ó, tem algumas informações, né? Está na hora de você se tocar, mancha na pele e perda de sensibilidade pode ser hanseníase. Então, espero que vocês tenham aprendido aí com essa parte da aula. E eu vou passar agora para vocês os flashcards.